A igreja precisa ser mais do que crente, ela precisa ser crível. Crível. O que é que dá credibilidade à igreja? A riqueza? O luxo? A ostentação? O que dá credibilidade à igreja é lavar os pés dos pobres. Eu tô cansado. Tá claro, tá cansado de ontem. Vai pegar assim? Tá, obrigado. Enquanto tiver tanta gente jogada na rua, nós perdemos a credibilidade e é colocado em xeque a nossa fé. Esse cara simpático aí é o Leandro. Assim como outras pessoas em situação de rua, ele recebeu uma ajuda importante do padre Júlio Lancelotti logo no início da pandemia de Covid-19. O que mais me marcou foi esse tempo da quarentena, né? Porque quando começou a quarentena eu estava no albergue e justamente no primeiro dia que eu comecei a fechar tudo, eu fui desligado, foi quando eu fui pra rua, aí ficou apertado. E graças ao padre mesmo eu consegui a vaga. Então a quarentena foi a que mais me marcou, de todo o tempo que eu tô aqui foi o que mais me marcou. Por quê? Porque foi quando realmente eu vi as marcas da rua, porque são muitos irmãos, por causa que nem aqui mesmo. Aqui, quando começou, quantas e quantas pessoas não passaram aqui na frente da igreja falando com o padre que os nossos irmãos de rua, a gente estava trazendo a doença para cá. Então foi onde que eu vi, onde o mais nós fomos perseguidos, né? Foi o que mais me marcou. Os nossos irmãos querendo ajuda com o Covid e muita gente vira nas costas. Igual no albergue mesmo onde que eu passei, tinham 5 pessoas com Covid, eles colocaram 5 pessoas dentro de uma sala e deixavam trancadas, só almoçavam, entendeu? Então foi o que mais me marcou. Pai, é assim que muitas pessoas atendidas aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, chamam o Padre Júlio. E ele age mesmo como um. Brinca, orienta, distribui amor e, claro, dá broncas quando necessário. E por quê? Você porque não tinha documento. Você por quê? Fui atrás. Você tem direito. Você tem documento? Tenho todos. Porque assim você pode ter acesso ao Auxílio Brasil. Recebeu R$600. Quem que já recebe? Eu também. Gasta tudo na reboada. Vamos ver as roupas que a gente vai pedir. Quem está aqui atrás, vai para lá, por favor. Bermuda. Outra bermuda vermelha. Precisa também, vai. Aí depois eu não quero mais nada. Companheiro, vamos caminhar, por favor? Ó, é aqui da roda. Você vai pegar e vai sair, até logo. Mete louco aqui da onde? Casa de Deus? Tira mete louco da casa de Deus. Esses momentos de diálogo dentro da igreja são bem diferentes do cenário que encontrei em 2021, quando registrei a rotina do padre durante a segunda onda da Covid-19 em São Paulo. Cadê sua blusa? Tá lá na minha bolsa, pai. Tá correto. A bolsa tá com frio. Não, aqui, que eu ganhei essa blusa aqui, sabe? Na época, a pandemia impossibilitava qualquer tipo de contato mais próximo com ele.
porque se diz, faça quarentena, fique em casa. Como você diz isso para o morador de rua? Para aquele que não tem para onde ir? Para os que têm para onde ir, nós estamos pedindo à prefeitura que facilite o retorno de muitos para suas cidades, para suas casas. Mas se para quem não tem onde ir, vai ficar de quarentena onde? Na Praça da Sé? Na Avenida Paz de Barros? Religião e fé sempre foram motivos de questionamentos para mim. Onde está o verdadeiro amor de Deus? Dentro da ostentação dos templos? O amor ao próximo basta? Sinto que voltar depois de 1 ano para acompanhar o trabalho do padre me colocou mais próximo de encontrar uma resposta. E de lá para cá, muita coisa mudou. A igreja perdeu a grade azul, considerada um símbolo da arquitetura hostil, e ganhou a estátua da Irmã Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Eu recebo muitos comentários odiosos. Em relação a isso, eu queria dizer, eu não respondo nenhum deles, porque eu não quero entrar nessa lógica da dialética do ódio. E quem faz comentários odiosos não quer diálogo, quer apenas marcar sua posição. E é muito importante todos refletirmos. Quando eu faço um comentário odioso, eu falo mais de mim do que da pessoa a que eu quero atingir. Quase todos os dias, o Padre Júlio recebe ataques virtuais nas redes sociais. Um dos principais motivos é o apoio que ele manifesta a pessoas da comunidade LGBTQIA+. Isso faz com que elas se sintam muito acolhidas em frequentar os espaços da igreja, como é o caso da Ashley e da Leona, 2 mulheres trans, e do Fernando, que é gay. Como que é a relação de vocês com o padre? O que vocês acham do trabalho dele, da importância do trabalho dele? A importância do trabalho dele com a diversidade é uma coisa muito relevante por conta que ele dá visibilidade para nós, né? Tanto na questão de respeitar a nossa transição, tanto respeitar nós como mulheres preferenciais, entendeu? E é sobre isso, ele abraça a causa, nos respeita e nos ama acima de tudo, né? A importância do carinho também que ele tem pela gente, a forma que eles nos tratam, né? E isso é muito importante, né? Dá pra ver que ele faz com amor, com dedicação, com carinho. Ele luta, ele corre atrás das coisas na nossa frente para mostrar que ele tá fazendo o mesmo pela gente, entendeu? Isso que é o mais importante. E ele vai na luta, ele vai pra cima, né? Em questão também agora da aporofobia, é algo que a gente está começando a aprender sobre o que é algo muito importante, que muita gente precisa ficar sabendo que isso existe, né? E é pouco dito na mídia, né? Então eu acho que as pessoas precisam procurar saber mais sobre a aporofobia. E qual é a relação de vocês com as outras pessoas em situação de rua? Vocês sentem discriminação? Conta um pouquinho mais dessa vivência pra gente. Nesses locais a gente tem moradores de rua, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. O preconceito é muito grande porque a maioria deles é homens, né? E no meio de poucas mulheres, nós que somos ou mulheres trans ou travestis, a gente sofre esse tipo de preconceito. Não que aqui com o padre a gente tenha uma atenção especial, não, mas ele olha com um olhar diferente, eles nos tratam como igual e isso faz bem pra gente. Aí, a partir desse amor, desse tratamento com o Padre Júlio preferencial, de tratar nós como mulheres trans nesses espaços, dá preferência para nós, mostrando que nós somos mulheres, nós somos a diversidade, nós existimos. Sim. Muitas vezes esse preconceito acaba sendo quebrado, porque a pessoa acaba ficando sem reação, entendeu? Se a pessoa do espaço que ajuda no espaço está respeitando, entendeu? Porque eu também não vou respeitar, entendeu? É sobre isso. E com isso o padre ensina que a gente não precisa tomar o espaço nem das mulheres nem dos homens, que a gente tem o nosso próprio espaço. O nosso próprio espaço. Inclusive, até mesmo aqui no São Martinho, tem um banheiro preferencial pra gente, um banheiro LGBT, que é algo muito confortável. Porque não é nada mais desconfortável você ter que entrar num banheiro masculino, você ter que se despir na frente porque é algo que incomoda a gente. Ser vista com maus olhos, se ofendido. Então a gente tem o nosso próprio banheiro, o nosso próprio cantinho, onde a gente faz a nossa higienização. É algo que deixa a gente mais confortável. Foi algo que o Padre Júlio ele sempre lutou, né, para conquistar isso pra gente. Além do São Martinho, vocês frequentam algum outro local que presta
assistência? Eu não conheço. Sim, mas o Centro São Martim, querendo ou não, é um pouco mais difícil por causa dessa preferência, porque tem espaços que a gente vai que nós não somos, não tem essa preferência, não tem essa atenção toda à diversidade. E outra, não é uma preferência somente para o LGBTQIA+, é um preferencial para pessoas cadeirantes, que usam muleta, idosos, entendeu? Não que é só para homossexual, entendeu? São pessoas que têm outras comorbidades, que precisam estar utilizando o banheiro. E uma pessoa me mandou um recado assim: tenha vergonha na cara, você envergonha os católicos. Porque eu rezei pela comunidade LGBT. E mesmo que ele me mande esse recado outra vez, eu rezo por toda a comunidade LGBT, pelas trans, pelas travestis, pelas profissionais do sexo que estão abandonadas. Não teriam profissionais do sexo se elas não tivessem clientes secretos e escondidos. Rezar por todos é o mesmo que cobraram de Jesus. Por que que ele perdoou a prostituta? Por que que ele acolheu? Alguns querem moralizar a religião. A religião nos ensina a ter moral e ética, não apontar o dedo para condenar ninguém. Eu estou em situação de rua vai fazer 1 ano. E antes de eu perder meu emprego, antes de eu entrar nesse mundo, eu também era aquela pessoa que passava por um pedinte e olhava de forma tipo, é um vagabundo, porque não vai trabalhar, né? E eu precisei passar na pele para saber o que aquela pessoa estava passando. Porque quando a gente passa numa calçada, que a gente vê uma pessoa pedindo dinheiro, não quer dizer que ele é um vagabundo ou que ele não quer trabalhar, porque a gente não sabe o que é por detrás, a gente não sabe o que aconteceu. Eu sou uma pessoa que hoje eu preciso pedir doação. E às vezes eu estou sentado pedindo, a gente fala com a pessoa passa como se a gente fosse invisível. E aquilo nos machuca, aquilo dói na gente, na hora da gente, é complicado. E eu era uma pessoa que fazia isso. Hoje eu entendo que eu tive uma depressão, eu sei o porquê que eu estou nessa situação, eu sei da minha história, mas a pessoa que está passando, me subjugando, não sabe o que aconteceu comigo. E às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Mas também como existe muita gente boa, que passa, nos ajuda, né? Hoje eu preciso entender. O que vocês gostariam que as pessoas que não conhecem o trabalho do padre conhecessem a partir da fala de vocês? O que vocês acham que as pessoas precisam saber sobre o trabalho do padre que elas não sabem ainda? Que é muito importante, que ele ajuda muito além do bem material, mas ele ajuda com uma orientação, com amor espiritual, ele ajuda uma palavra de Deus, entendeu? E assim, e venha conhecer, venha visitar a paróquia, venha passar um dia no São Martim, um dia de café da manhã, né? Não precisa trazer nada, né? Mas venha conhecer, venha participar, venha olhar, segue o padre no Instagram dele. Se conseguir parcerias também para trabalhos, cursos, porque tem muita pessoa ali que está precisando de trabalhos, cursos, parcerias, entendeu? Eu acho que seria bem legal, assim, entendeu? Eu não sou madrasta, estou procurando muito trabalho. No Instagram do padre, ele vive postando coisas que ele faz pra gente, que as pessoas fazem. Então lá no Instagram dele, que é o Júlio Lancelotti, vocês conseguem estar acompanhando o que ele faz pela gente, que ele está sempre postando. E através disso o padre também ensina que a gente não precisa de aceitação, né? Sim, de respeito. Sim, de respeito. Apenas respeito, só isso. E como que vocês se sentem frequentando um espaço que a igreja, que a religião condena? A aproximação com Deus. Como que vocês se sentem? A aproximação com Deus, que Deus nos ama, que Jesus nos ama. Ele é inclusivo, né? Ele não é um Deus que exclui, ele é um Deus que inclui. Exatamente. Deus ele não afasta, Deus ele junta, ele traz. Né? É a mesma coisa da gente numa igreja, a gente ter olhares de reprovação. Jesus nunca faria isso. Jesus é amor, Jesus traz para perto. Se hoje Jesus voltasse para a terra, ele abraçaria os homossexuais, eles abraçariam os negros. É só amor. E é o que o padre fez. Deus é amor, né? Deus é amor. Quantas pessoas têm me mandado mensagens e dizendo: Padre, eu fui expulso da comunidade porque eu me revelei gay. Nenhuma comunidade cristã
pode expulsar alguém pela sua condição, pela sua identidade de gênero. Ninguém pode fazer isso. Quem faz isso, muda o nome, não é igreja cristã, é clube, é clubinho fechado. As comunidades têm que ser abertas a todos, não rejeitar ninguém, acolher a todos. Eu tenho ouvido pessoas que dizem: padre, eu sinto falta de Eucaristia, eu sinto falta de cantar na igreja, eu tocava e me puseram para fora, eu era catequista e fui mandado embora. Eu ouço isso todos os dias, recebo mensagens de muitos lugares. É tempo de as pessoas tomarem juízo, e essa é uma tentação das comunidades, serem heteronormativas e excludentes. Obrigado, padre. E apesar de não gostar muito de dar entrevistas, a rotina do padre é sempre acompanhada por câmeras, e a minha é só mais uma delas. Mas olha, aquele salário foi espontâneo. Se vocês que quiseram fazer. Falando em rotina, todos os dias, de domingo a sexta-feira, o Padre Júlio, com a ajuda de voluntários, distribui café da manhã para mais de 700 pessoas no Centro Comunitário São Martinho, ali mesmo na região da Moca. Antes da pandemia, esse número não passava de 400 pessoas. Oração no sossego, que todo mundo toma café. Quem puder me ajudar na oração, eu agradeço, tá bom? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom café a todos. Bom início de semana, já com o início de feriado, né? Vamos lá, senhores, até o 40, por gentileza. Até o 40, por favor. Até o 40. Em uma manhã de distribuição de alimentos, um encontro inesperado aconteceu. Conheci o Sheik Rodrigo Diallo, que há 4 anos desenvolve um trabalho social junto com o Padre Júlio Lancelotti. Rodrigo é o primeiro brasileiro a se tornar um líder islâmico xiita. Ele é sheik de um centro islâmico na região da Penha. Foi a primeira vez que conversei com um representante do islamismo. Imagino que poucas pessoas também já tiveram essa experiência, já que o Brasil tem apenas 90 mesquitas, sendo que 10 delas estão aqui na cidade de São Paulo. Além disso, existem 80 centros islâmicos espalhados pelo país. O trabalho social eu venho fazendo desde o ano de 2010, quando ainda trabalhava junto com a Mesquita do Brás. Devido a uma série de preconceitos por parte de algumas pessoas da diretoria da Mesquita, eu devagar fui me emancipando, fui saindo, me afastando um pouco da forma de pensar de uma parte da diretoria da Mesquita, que era que a ajuda de muçulmano era só para muçulmano, eram contra o trabalho social. 4 anos atrás, mais ou menos, eu numa gravação da Globo, encontro o Padre Júlio Lancelotti, gravamos junto um programa, eu e alguns outros líderes religiosos, e aí no meio do caminho da volta, como ele mora no Belém e mora na Penha, nós trocamos experiências, e aí ele me mostrou e falou: na verdade você não é garçom para ficar servindo comida por aí, Então a comida, a gente definiu que o quê? A comida, a roupa, tudo isso era um meio, não era o fim. A finalidade não é ficar dando comida, a finalidade é você conviver com essas pessoas. Então começou a se encaixar as minhas ideias com a do Padre Júlio. Então eu comecei a ajudar ele lá na paróquia, com a população de rua, aprendendo os macetes de como que era essa convivência. Qual que era a diferença entre dar algo ou conviver com as pessoas que recebem algo. Então eu posso falar até que o meu trabalho é
é praticamente hoje mérito de um fruto do Padre Júlio, porque ele compartilhou de toda a experiência que ele tinha comigo, né? Que de caridade ele não é só sair dando. Às vezes se você dá sabonete, pasta de dente, água mineral lacrada, se você dá roupa nova, sem tirar a etiqueta, muitas das coisas que a gente dava, a gente não percebia, a gente estava alimentando o tráfico de droga. Porque essas pessoas pegavam, aceitavam a pasta de dente, o sabonete, vendiam nas comunidades e transformavam aquilo em droga. A água também, muitos deles água você não nega para ninguém, mas então você ia lá e dava água mineral em garrafinha, lacrada, né? Hoje o Padre Júlio aprimorar o meu trabalho, eu acabei conhecendo o pastor Leandro, que é de uma igreja evangélica. Então ele já adotou também o trabalho de convivência no lugar de um trabalho simples, trabalho social. Então ele também, uma vez por semana, ele faz esse trabalho na região da Barra Funda. Então você vê que esse trabalho está começando a dar frutos e um despertar no líder religioso. E dentre todas as mulheres do paraíso, Virgem Maria é a única que tem um capítulo dentro do próprio Alcorão Sagrado, que chama Capítulo de Maria. O Alcorão Sagrado tem 114 capítulos, e o único capítulo que tem nome de mulher é o capítulo de Maria. E a única mulher que ela é citada com nome de capítulo e uma história todinha dela dentro do Alcorão Sagrado. Uma mulher de espiritualidade elevadíssima e exemplo para as mulheres muçulmanas. Quando a mulher usa o véu, aquele véu islâmico, aquilo ali não é da mulher muçulmana. A gente acredita que Deus é único e a palavra dele é universal, é para todos, se esse Deus é único. Se o meu Deus é o mesmo Deus que vocês. A mulher muçulmana, ela usa o véu baseada nos antepassados, nas ordens de Deus do passado. Então, a mulher muçulmana, na verdade, o véu islâmico, ele é uma representatividade também da imagem de Virgem Maria. O Brasil, por mais que seja um país laico, as pessoas são muito religiosas, e tem muita religião espalhada por aí, né? Se você olhar a Avenida Celso Garcia, do trecho do Brás até o Belém, você vai contar que tem mais de 60 igrejas em um único trecho da Avenida Celso Garcia em São Paulo. E aí você começa a pensar se as religiões, todas essas igrejas que tem, todos esses templos religiosos que tem, se começassem a fazer um trabalho social, começassem a ajudar, haveria pobreza na cidade? Independente de governo, de quem fosse o governo, não haveria tanta pobreza na cidade, daria para amenizar, se toda a religião desse as mãos. Então, a importância do líder religioso estar na linha de frente é porque ele é o exemplo. Se você estudar a história de todos os profetas da humanidade, nenhum profeta era encostado na religião para sobreviver. Todos eles estavam ali ativamente, caminhando, olhando a vida dos pobres, observando, ajudando, contribuindo de alguma forma. De segunda a segunda, durante a noite, não importa o clima, o Sheik Rodrigo distribui marmitas na região da Penha com a van batizada de Sheik Móvel. O veículo foi comprado com dinheiro de uma doação feita pelo padre Júlio Lancelotti. Para simbolizar essa união, a van tem estampado o rosto dos dois religiosos. Quer que eu seguro o guarda-chuva pra você fazer? É. Olha. Vai lá, pai. Não tem fila. Não, vai ser um tempinho aqui. É. Ó, deixa as mulheres primeiro aí, ó. Deixa as mulheres deixar, mano. Não, vai, ó. Deixa as mulheres na frente, mano. Ô, mulher primeiro, tá cuidando, meu. Deus abençoe, viu? Obrigado.
Acabou do resto do jogo que o João tem lá. Deixei com ele a mais. E o Sheik Móvel se tornou um laço de unidade entre o cristianismo e o islamismo, né? Mais do que uma van comprada por um padre e um sheik junto, ela se tornou um marco de combate à intolerância religiosa, unidade do islamismo e do cristianismo no Brasil, né? O Papa Francisco mesmo fez uma viagem ao Iraque há um tempo atrás, onde ele foi buscar essa unidade com os muçulmanos, como agora também teve alguns países árabes também em viagem, sempre buscando esses laços. O Papa Francisco com a mente muito aberta. E aqui no Brasil a gente já estava praticando isso que o Papa Francisco vinha buscando, né? E fez com que o Papa Francisco até mandasse uma carta parabenizando o nosso trabalho, reconhecendo o nosso trabalho, escrita à mão mesmo dele, enviada por um secretário dele por e-mail para a gente, parabenizando essa união que tem, né? E aos poucos, tanto eu quanto o Padre Júlio com esse Natal Solidário, o ano passado nós conseguimos fazer um evento maior, onde nós trouxemos judeu, budista, umbandista, trouxemos outras religiões que existem no Brasil, para pelo menos participar, conviver, se aproximar dos moradores de rua, né, e mostrar que são seres humanos normais, que têm sentimentos, têm pensamentos, têm tristezas, né? Porque ninguém pergunta para uma pessoa em situação de rua: oi, tudo bem, como é que você está? Ninguém quer ouvir uma pessoa em situação de rua se ela está com dor de cabeça, se ela tem algum problema, se ela está chateada. Ninguém se preocupa com os sentimentos deles. Em verdade, eles estão aí porque existem e incomodam além a existência deles. E o que a gente tenta fazer é amenizar a dor dessas pessoas. Não tem o interesse por parte do governo, na verdade, em tratar dessas pessoas, em cuidar, em salvar. E também as pessoas em si, a população em si do bairro, não tem uma visão mais humana com relação a essas pessoas. Elas incomodam. Se tiver na pracinha, vamos ligar um 90 para tirar daqui, porque tem uma pessoa aqui que está suspeita aqui no bairro. Se está no teu portão, você não quer. Se está na porta da loja, não quer. Então assim, você tem que fazer com amor. Eu acredito que isso daí pode ser dom, não é para qualquer um, porque ele está lidando também com a ingratidão, porque nem todo mundo vai ser grato a você. Não pense que vão te olhar como um anjo. Vão ter aqueles que acordaram de mau humor, vão te ofender, vão te xingar, vão falar que você está ganhando dinheiro nas costas deles, acha que você está enriquecendo por causa da pobreza deles, acho que eles acham que estão te sustentando muitas vezes. Então é um trabalho que, assim, para quem não tem coração nem cabeça, ele se torna um trabalho árduo. A pessoa vai uma vez, duas, depois fala: eu não vou mais ajudar essa gente ingrata, e acaba abandonando essas pessoas também. Ele não vai com a minha cara, ele não me dá. Não, ele não me dá nada. Ele já sabe que eu sou doido mesmo. E eu critico ele direto. Todo mundo idolatra ele. Ele passou na Globo. Ele passou numa porrada de emissora aí. Só que, lamentavelmente, eu vou ser sincero, o que ele faz aqui, muitas das vezes, ele deixa de faltar com a gente. Ou seja, nós que tá precisando, a necessidade aqui, ó, ele fala: vai almoçar lá no São Martinho. O Padre Júlio não é uma figura unânime entre as pessoas que ele ajuda. Esse que acabou de falar é o André. Ele mora nas ruas há 34 anos, mas há 6 anos dorme dentro da lixeira de uma delegacia que fica a poucos metros da paróquia São Miguel Arcanjo. O André não se incomoda tanto em dormir em meio ao lixo. Para ele, a segurança é o mais importante. Eu conheci você ali quase agora, você estava falando do seu chinelo, que você pegou um chinelo com o Padre Júlio, que era maior que seu pé, e você falou que ia trocar com ele. Ele falou que não trocava. Me conta essa história desse chinelo. Olha o tamanho do chinelo. Olha o tamanho disso aqui. Como é que eu vou usar uma desgraça dessa aqui? Peso dos infernos. E lamentavelmente não foi o que, quando eu cheguei lá, fui pedir um outro pra ele, sabe o que ele falou? Vai. Sabe o que eu falei? Eu respondi pra ele?
Vai à escola de samba. Não adianta ele ser padre. Que adianta ser um padre. É um padre e tal. E daí? É autoridade máxima, mas só que, lamentavelmente, não é dessa forma que vocês interpretam. Só que, infelizmente, ocorre dessa forma. Mas ele não ajuda bastante gente? Não. Não ajuda não. Você gostaria que ele fizesse o quê? Você gostaria que ele fizesse mais o quê? Eu deito aqui. Você acha que uma cobertinha vai... Você acha que um cobertor vai... É lamentável, me desculpa. Só que, lamentavelmente, é dessa forma que funciona, entendeu? E eu vou falar um pouco mais... Ele é um pouco arrogante, digamos assim. Tem hora que eles olham pra mim e falam, André, vai embora. Eu já te dei R$10, já... A mulher lá, a Andréia, já te dei R$10. Peraí. Mas eu não pedi dinheiro para sumir daqui. Eu pedi dinheiro para me alimentar. Só que, lamentavelmente, é dessa forma que funciona. Agora, se o senhor acha que o Padre Júlio é uma pessoa de bem, vai lá, pede uma escova de dente, ou pede uma pasta, ou pede até mesmo um presto barba. Aí você vai entender o que eu estou falando. E, lamentavelmente, eu acredito que você, ele pode até abrir uma exceção. Só que ele já está empapuçado de mim. Só que eu preciso, eu estou na necessidade. E, lamentavelmente, é o que a vida está me proporcionando até o presente momento. Eu durmo aqui, esse aqui é meu lar, é meu canto, minha lixeira aqui. E aqui ninguém enche o saco. Eu durmo aqui. Beleza? Durante a conversa com o Sheik Rodrigo, ele mencionou que também desenvolve um trabalho social junto com o pastor Leandro na região da Barra Funda. Decidi então conhecê-lo. Leandro Rodrigues é pastor da Habitar, uma igreja evangélica fundada em 2020. Para minha surpresa, a Habitar é inclusiva. Isso significa que ela aceita pessoas da comunidade LGBTQIA+. Até então, eu também nunca havia conhecido um pastor gay. A Igreja Habitar, ela surgiu com o intuito, de acolher pessoas, principalmente pessoas homoafetivas, que não tinham espaço em outras igrejas tradicionais, que sofriam preconceito, sofriam agressões, que cresceram ouvindo nos púlpitos que eles não iriam para o céu, devido à sua orientação sexual. Quando nós falamos que a nossa igreja é uma igreja inclusiva, é porque o evangelho é inclusivo, ou seja, o evangelho inclui a todos, E quando nós olhamos, que muitos de nós temos uma casa, temos um lar, temos um trabalho, e quando nós olhamos as pessoas que estão na rua, que ficam, ainda mais nessa pandemia, nesse governo, onde o número de moradores cresceu na cidade de São Paulo. Hoje você anda e você vê que a cidade de São Paulo tem muitos moradores na rua. Então, não é um evangelho eu chegar aqui dentro, pregar, estar confortável em quatro paredes, sabendo que nesse momento tem milhões de pessoas só na cidade de São Paulo que estão aí passando fome, estão morando nas calçadas, sendo assassinados, sofrendo todo tipo de preconceito, não tendo um básico que é uma água potável, E a Igreja Habitar, ela também vem com esse intuito, de ser igreja lá fora, abraçar os nossos, como nós chamamos, nossos irmãos de rua. Eu
costumo dizer assim, se uma pessoa chega em mim, pastor, eu quero uma comida, eu não posso chegar para ela e falar, não, eu vou orar por você. Não, ela não quer uma oração, ela quer uma comida. E nós fazemos o trabalho social, independente se ela vai ser da nossa igreja, nós não entregamos uma Amitex em troca dela ouvir, né, a palavra, não. Nós ajudamos independente da religião, independente se ela vai ser da igreja ou não. Nós fazemos esse trabalho porque nós amamos as pessoas que estão lá fora e nós queremos acolher e trazer elas para perto. E olha que espiritual isso. Se vocês não sabiam, Tel Aviv é a única cidade do Oriente Médio todo, porque a gente sabe que o Oriente Médio todo ele é conquistado, eles são países islâmicos, com repúblicas islâmicas, e a cidade, não toda Israel, mas a cidade de Tel Aviv é a única cidade em todo o Oriente Médio que é a cidade mais inclusiva que existe. Lá existe o casamento de pessoas homoafetivas, existe parada do orgulho LGBT, existe praia para pessoas LGBT. Primeiro eu conheci o Sheik Rodrigo, né, que se tornou um grande amigo meu, né. Teve um fogo numa comunidade aqui em São Paulo e um membro daqui, ele estava pedindo ajuda e um membro daqui entrou em contato com ele e falou que a Igreja Habitat ajudava outras instituições. E um dia ele foi até a nossa igreja, quando a gente estava lá no Belém, e a gente separou várias roupas, né, para ele distribuir lá roupas, cesta básica lá na comunidade. E aí começou a criar um laço, né? Ele começou, que ele faz um trabalho todos os dias também com os moradores, e ele começou a ajudar o nosso projeto e nós começamos a ajudar o projeto dele. E quando teve a ação do dia 25, o café da manhã de Natal de 2021, ele me convidou para participar, que seria líderes de várias religiões, né? E aí eu participei representando a igreja evangélica e foi aí que eu tive o prazer de conhecer o Padre Júlio, que eu costumo dizer que é um santo vivo, né? Ele é uma pessoa maravilhosa e também comecei a criar esse laço com o Padre Júlio, onde ele tem me ensinado, como o Sheik Rodrigo, que é um grande amigo aí. Então a união, né, das religiões, de ajudar o próximo, fortalece uma relação de paz, de tolerância, de respeito, porque quando você conhece o outro lado, por exemplo, quando você conhece um sheik muçulmano, você vê que tudo aquilo que a mídia coloca, que os muçulmanos são terroristas, você acaba vendo que não é isso, né? Que eles também pregam amor. Quando você se une com o Padre Júlio, você vê que aquele homem é puro amor. Que a igreja habitar, ela seja um lugar seguro para quem chega cansado. Que a igreja habitar seja uma dessa cidade. Alguém entrar aqui cansado, machucado, ela possa encontrar, não nessas quatro paredes, porque passará os anos, isso aqui vai ser destruído. A gente vê o ramo imobiliário aqui, um monte de prédio construído, provavelmente isso daqui vai ser destruído para construir prédio. Eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando de você, que quando alguém entrar aqui, possa encontrar em você um lugar seguro, uma igreja segura, uma igreja que cuida do cansado, aquele que está oprimido. Você comentou um pouco sobre a relação, né, com outros líderes religiosos, mas qual a importância de ter líderes religiosos desenvolvendo esse trabalho de assistência? Então, você concorda comigo que se você andar na cidade de São Paulo, o que mais você vai encontrar na cidade de São Paulo são grandes igrejas. O que mais tem em São Paulo são templos religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, muçulmanos. Imagine se cada líder religioso, cada igreja fizesse uma parte. Eu creio que nós não teríamos tantas pessoas em vulnerabilidade como nós temos hoje. Mas infelizmente nem todo líder religioso tem essa visão
de cuidar das pessoas, mas não aqueles que estão no nosso espaço de culto, mas aquelas pessoas, porque nós somos responsáveis por aquelas pessoas. Jesus, em nenhum momento, ele se limitou aos 12, não, mas aonde ele ia, ele levava esperança, multiplicava pão, multiplicava peixe, ele ajudava, cuidava. Então, a função de cada líder religioso é cuidar de vidas, independente de estarem nas suas igrejas, sinagogas ou centros religiosos. Tem uma galerinha aqui. Toda quarta-feira, o Marcelo, que é membro da igreja, prepara a refeição que vai fazer parte das marmitas distribuídas para a população em situação de rua da região. A comida é preparada em um fogão industrial de apenas 2 bocas, numa cozinha estreita, sem muita ventilação, ali mesmo na Habitar. Os alimentos que eles cozinham são de doações e também comprados com dinheiro arrecadado de bazares beneficentes. Salsicha com legumes, abobrinha, batata doce. Quantas porções rende? Para 100, aqui vai ser para 100 porções. 100? E ainda nós vamos fazer o arroz e o macarrão ali, olha. Ele já, aqui é só água quente, que ele vai colocar macarrão para cozinhar. E aqui a gente vai fazer o suco. Nesse garrafão, suco de uva ali, de pozinho. Isso. Daqui a pouco já termina de secar a água. O que você sente quando você pensa que a comida que você está preparando agora vai ser alimento para quem está com fome? Eu sinto muita alegria, gratidão, que me colocam no lugar, porque eu já passei também já apertado na minha vida, não chegou o momento de eu não ter o que comer. A minha família, minha mãe, a história da minha mãe, que ela pegava aquelas folhas que enrolava maçã na feira para sentir o cheiro, para matar a vontade. Então eu sinto muita gratidão, para mim é satisfatório fazer isso e alegria, eu gosto de ver eles comerem com gosto, né? Então eu faço como se fosse para mim, para nós sentarmos aqui e nós mesmos comermos essa comida. Independente, é o mesmo carinho, a mesma satisfação. O que a gente vai fazer agora? Porque eu tô sem guarda-chuva aqui. Vamos debaixo do viaduto. Oi? Mas ali não tinha cobertura. É, um lençol esse. Aqui é roupa de cama, na verdade. Aqui, ó. Não, pra mim, lençol. Já mais viu, meus amores? Mais uma água. Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Cada vez mais, tá? Como é teu nome? Leandro. Obrigado, tá? Obrigado, né, gente? Obrigado, né? Obrigado. Imagina, Deus abençoe.